Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Programa Canal do Trabalhador, mais uma vez visitando a sua casa, fazendo uma análise sincera e totalmente imparcial dos acontecimentos aqui da capital da República que, de uma forma ou de outra, afetem a vida do trabalhador. E hoje conosco, abrindo o primeiro bloco, o deputado distrital Rady Massu, ele que é o secretário de Estado da Micro e Pequena Empresa. Bom dia, deputado, secretário, bem-vindo. Bom dia, Raul, bom dia a todos os telespectadores, bom dia a toda a minha querida Brasília. Deputado, secretário, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E por que trazer o secretário da Micro e Pequena Empresa? A Micro e Pequena Empresa é, segundo estatísticas, responsável por quase 90% dos empregos, salvo engano. 92%. 92% dos empregos no Distrito Federal ou no Brasil? Do Distrito Federal, a micro e a pequena empresa, ela abrange 92% da produção. Que loucura. Certamente a população não tem conhecimento disso. A gente valoriza sempre a grande empresa, fala dos grandes empresários, dos grandes projetos, mas é o pequeno, é o micro, que realmente produz, gera o emprego e a renda, né? Com certeza. Brasília, nós temos até alguns problemas gerados por isso. Porque como nós temos muita pequena e microempresa, às vezes existe uma evasão de impostos, de recursos para outros estados, porque nas grandes licitações, por exemplo, nós não conseguimos que as pequenas e individuais de Brasília consigam participar. Por quê? São grandes licitações. Inclusive, existe um projeto para que a gente mude. Qual seria a solução para isso? É consorciar as microempresas, obrigar o Estado a fazer mais compras de microempresa? Qual é a solução que o senhor vê para isso? Olha, existe um projeto de compras governamentais, que hoje é na média de 10% a 15%. Obrigatoriamente, o governo do Distrito Federal tem que fazer as compras dentro das nossas pequenas e microempresas. Isso já está acontecendo hoje? Isso já está acontecendo. Só que a minha secretaria, nós já temos um projeto desenvolvendo para que a gente alcance, em vez de 10%, 15%, por que não 50%, 60% ou 100% de todas as compras do governo, dando preferência às pequenas e microempresas da nossa cidade. Porque, afinal de contas, precisamos incentivá-las e elas recolherão seus impostos aqui em Brasília. Tem uma estratégia muito importante, que é de fracionar as grandes licitações feitas no Distrito Federal. Ao invés de um edital grande, fazer pequenos editais. Exatamente. Às vezes, uma empresa pequena de Brasília não pode concorrer. Por quê? Porque ela não tem condições, vamos dar um exemplo, de fazer 10 mil camisas, mas ela pode fazer 1.000. A outra faz mais 2.000, a outra faz 1.000. Juntando tudo, a gente chega ao que precisa o consumidor. Então, eu acho que isso... por exemplo, agora está muito errado, porque as grandes empresas de outros estados vêm a Brasília, ganham as licitações e vendem para o nosso comércio, tirando a oportunidade do nosso pequeno empresário e depositando os seus impostos na sua cidade de origem. E gerando os empregos lá também na cidade de origem, né? Então, para nós é horrível. A gente tem que fortalecer o nosso pequeno e microempresário, nós temos que fortalecer a nossa produção e nada melhor do que o próprio governo dar o seu exemplo. O deputado, até recentemente, até um pouco tempo atrás, a maioria das pequenas e microempresas viviam na clandestinidade, à margem da lei, à marginalização, pela dificuldade, pela onerosidade, pela complexidade de vir à luz da legalidade. Isso melhorou? Está mais fácil hoje de legalizar uma microempresa? Olha, inclusive, também projeto da nossa secretaria, o primeiro grande projeto é criar Minha Empresa, Minha Vida. O que seria isso? O que é Minha Empresa, Minha Vida? É fazer com que o pequeno empresário, que o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor volte a gostar do que ele faz, volte a se apaixonar pela sua pequena empresa. Por quê? Tem muito tempo que eles estão abandonados, sem incentivo, sem capacitação, sem financiamento e com fiscalização em cima batendo o tempo inteiro. Então nós temos que fazer que o pequeno e o médio empresário volte a se apaixonar pelo que ele faz. Com isso, automaticamente ele vai crescer. E se ele crescer, ele vai gerar renda e vai abrir novas frentes de emprego, que é o que nós precisamos em Brasília. Existe alguma política junto ao Banco Estatal, o BRB, para facilitar alguma linha de crédito ou microcrédito para esse empresário?
Veja bem, dentro desse projeto Minha Empresa Minha Vida, nós vamos ter a tenda do empresário. A tenda do empresário, ela vai rodar em todas as cidades do Distrito Federal, itinerante, 20 dias, 30 dias em cada cidade. Dentro dessa tenda do empresário, nós vamos fazer os cursos de capacitação, nós vamos levar não só o BRB, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica. Todos já têm parcerias com a gente, exatamente para fomentar essa ideia, que nós vamos fazer a capacitação para o empreendedor individual, para trazê-lo para dentro da formalidade. Nós vamos incentivar o pequeno e o microempresário a que ele vá ao banco e consiga o bom dinheiro. Para isso, a secretaria ela vai manter um cordão umbilical entre a secretaria, o pequeno empreendedor e o banco. Uma coisa importante, deputado, eu não lembro em qual dos governos foi, mas o senador Gin Argela era secretário de Trabalho e Emprego do DF, e nós tínhamos a fazer duas parcerias, das quais eu participei, uma com o Sindicato da Sociedade de Advogados, uma com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES, em que era um microcrédito para comprar notebook, equipamento de trabalho do advogado, do corretor de imóveis, do profissional liberal de uma forma geral. E um grupo de advogados, um grupo de corretores de imóveis, um fazia o aval do outro. Então, quer dizer, 5 compravam um notebook, qualquer coisa assim, era um crédito rápido, saía em uma semana, pouquíssima burocracia, e um fazia a garantia do outro. Foi uma forma que funcionou, né? Porque não adianta o banco falar... Um aval solidário. Não adianta o banco falar, eu tenho um FCO, eu tenho um BNDES, um dinheiro muito bom. Igual nós temos o FUNGER, que é do Projeto Crescer, é um juro de 8% ao ano, muito bom. Mas não adianta se o pequeno empresário e o microempresário não tiver acesso a ele, por falta de alguma besteira ou por causa de algum documento. Exigências do banco. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vejo, a vida inteira, os bancos oferecer FCO. Já fui em 1000 reuniões. Só que eu quase não vejo alguém que conseguiu pegar. É verdade. Porque é uma coisa que na hora que esbarra na burocracia. Então não adianta ter um dinheiro que é impossível você pegar. Eu, dentro do nosso projeto, da micro e pequena empresa, o banco só participa com a gente se ele realmente tiver e facilitar as condições para que o pequeno empresário pegue. Uma coisa interessante para o público de casa, o FCO Fundo do Centro-Oeste, é esse dinheiro barato, com juros baratinhos, tudo mais facilitado, com carências, justamente para fomentar a economia local. Participo do FCO, o deputado me corrija se eu não falar a verdade total, mas é Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso. Então existe uma fatia para cada estado. Normalmente Brasília, o DF, acaba não usando 10, 15 ou 20% do dinheiro que foi disponibilizado por falta de aprovar projetos. Esse dinheiro volta para o fundo e na divisão do bolo no ano seguinte, como nós não usamos, acaba cada vez perdendo mais. Vai voltando. E vai para os outros estados, né? Situação fundiária, outra dificuldade em Brasília é justamente essa questão de casa, residência, nos assentamentos, nas satélites aí, não terem o habite-se, né? Exatamente. E isso é atrelado à concessão do alvará, à carta de habite-se. O senhor tem um projeto nesse sentido também? Olha, esse projeto já está em poder do governador Agnello. Porque o que acontece hoje? 80% do Distrito Federal, nós não temos a regulamentação fundiária. Automaticamente, nós não temos a legalização dos terrenos. Aí uma empresa se instala, vamos dar exemplo, Sobradinho 2. Uma empresa se instala em Sobradinho 2. Ela nunca vai poder ter alvará. Por quê? Porque não tem um habite. Isso é um absurdo. A empresa não tem que ter obrigação de ter habites para poder... Ela tem a obrigação de ter o CNPJ, ela tem a obrigação de cumprir a determinação do Corpo de Bombeiro, da Anvisa, de todas as outras. Agora, a briga fundiária, que tem 20 anos e que ainda pode levar 20 anos, quer dizer, as empresas nossas vão ficar sem alvará por 20 anos? Vai ficar nesse alvará provisório, que toda hora que troca um governo, caça o alvará, que troca um administrador, caça o alvará. Fica à mercê da vontade política dos governantes, do administrador ou do agente fiscal, né? Não, e com isso, estamos gerando uma arma de corrupção, como você falou para a gente. Exatamente. Porque o comerciante fica refém. Esses dias eu vi uma cena absurda numa cidade, o Sobradinho 2, vi também em outros locais. Quando se fala, olha, a GFIS chegou, o comerciante corre e fecha sua porta, como se fosse bandido, como se fosse marginal. Ele, na verdade, ele está dentro da formalidade, ele tem CNPJ, ele tem inscrição estadual. Agora, ele não é culpado se o próprio governo não teve condições de dar ele um alvará de funcionamento por falta de um habite. Eu quero até, com isso, vai precisar muito da compreensão do Ministério Público, porque eu quero até parabenizar, porque se ele mandou recolher os alvarás,
por determinação do Ministério Público, que estava errado. Então, nós queremos a ajuda do Ministério Público, com essa lei, com esse projeto, a gente bota dentro da legalidade, e eu tenho certeza que o Ministério Público não vai se opor, ele vai se opor ao errado, e nós estamos querendo fazer o certo. E, com isso, podemos dar o alvará de funcionamento para 100% dos empresários de... Que maravilha. Falando em legalidade, o senhor tem um projeto também da criação de uma vara especializada em conflitos entre empresas envolvendo microempresas, é isso? Na verdade, a vara ela é uma vara especializada para a empresa. Aí não é só pequena ou microempresa, aí para todas as empresas. Por quê? Hoje nós temos muitos problemas que levam 10 anos na justiça. Os que são rápidos, né? E nesse meio tempo, as empresas morrem. Elas fecham as portas porque não tiveram uma solução. Na verdade, ela não será só para ser entre empresas. Ela vai ser uma vara específica, especializada para o problema empresarial. Por exemplo, com um juiz que entenda da parte de empresa, com os escrivãos, com todos especialistas em empresa. E, por exemplo, se você tem um problema da empresa, você vai, com 2, 3 meses no máximo, você vai ter a sua solução resolvida. Uma solução rápida e eficaz. Eu acho que com isso nós podemos diminuir o índice de mortalidade das pequenas e microempresas em até 70%. Que maravilha, que Deus o ajude a conseguir esse objetivo, né? Quero parabenizar o governador Agnello, não apenas pela instalação dessa secretaria tão importante, tão necessária, mas também por ter colocado à frente dessa pasta uma autoridade com essa envergadura, com essa capacidade, alguém que eu conheço aí há quase 30 anos, deputado? E que sempre foi um trabalhador, foi um empreendedor, foi um gerador de emprego e renda, foi um batalhador pela economia do DF, então conhece o assunto, está preparado para isso. Eu quero falar um pouquinho agora da sua atuação parlamentar, deputado. É importante o assunto, está fora um pouquinho da questão do trabalhador, mas é importante pelo seu exemplo, pela passagem na Câmara Legislativa, já no seu primeiro mandato. O senhor foi o primeiro deputado, primeiro parlamentar, a abrir mão de várias vantagens, verba indenizatória durante as férias, verba indenizatória no período de campanha eleitoral, 14º e 15º salários, e foi também o autor do projeto de lei que virou lei, que acabou com o 14º e 15º salários. Isso eu tenho o maior orgulho de dizer, que em 2007 eu dei entrada nesse projeto, até então eu era suplente, e esse projeto foi engavetado, nunca andou. Agora, depois de eleito, em 2010, em janeiro de 2010, eu reapresentei o projeto, pedindo o fim do 14º e 15º salário de parlamentares. Não vamos nem dizer de deputados, porque está aí, senadores e todos os vereadores, e a maior parte dos políticos do Brasil tem, o que para mim é uma aberração. Eu acho que o meu projeto foi baseado em que todo cidadão brasileiro recebe 13º. Então, deputado, senador, governador, vereador, não pode receber 14º ou 15º. Sabemos que nós temos câmaras legislativas e de vereadores que recebem 17º. Então, eu acho que muito mal se falou de... É uma loucura. Muito mal se falou de Brasília durante todos esses tempos, e eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu projeto, porque na hora que eu tomei muita porrada, falando no português bem claro, durante todos esses anos. Agora que a criança nasceu, muitos querem ser o pai. Eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu tive muita dificuldade pelos próprios colegas. Agora que o projeto virou de uma opinião pública, que a opinião pública se manifestou a favor e foi à rua cobrar, que eles votaram o projeto, de última hora eles ainda quiseram fazer o projeto da mesa diretora, mas não colou porque o projeto é o meu, já tinha sido aprovado na CCJ, em toda a comissão, e eu quero dizer a você, Raul, com toda honestidade, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu acho que esse projeto saiu de Brasília, e isso é um grande exemplo para todo o Brasil. Está fazendo escola agora no Congresso Nacional. Exatamente. Então, nós estamos dando um exemplo para o Brasil, que aqui também nós temos pessoas sérias, que no Brasília não pode mais ser comparado ou passar porque ela passou. Por causa de poucos políticos, jogaram o nome da nossa cidade na lama. Então, Brasília também nós temos boas ideias, e esse eu tenho certeza que o Senado vai acabar com ele, a Câmara Federal vai acabar, e a Câmara de Vereadores, porque realmente é um escândalo e o trabalhador brasileiro não merece. Queria também, deputado, para esclarecer a opinião pública, o senhor também foi meio que perseguido no primeiro ano de mandato, tentaram caçar o seu mandato, e o regional nosso chegou a caçá-lo, né? Sim.
e o senhor teve uma vitória maravilhosa, esplêndida, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Rapidamente, como é que foi essa história? Olha, eu recebi uma doação de uma empresa de Brasília, que é meu amigo, e eu conheço ele há mais de 30 anos do ramo de automóvel, da qual eu faço parte. Na véspera da eleição, ele me ligou: Rádio, vem aqui. Eu fui lá, vou te ajudar. Aí me deu 30 mil. Eu peguei esse dinheiro, depositei na conta da campanha, fiz o recibo do TRE e prestei conta. E eles me acusaram de fazer caixa 2, ou de irregularidade, porque a empresa tinha menos de 1 ano de vida. Como é que eu ia adivinhar, naquela altura do jogo, que a empresa tinha menos de 1 ano de vida? E qual era a obrigação que eu tinha de provar que aquela empresa tinha menos de 1 ano de vida? Então eu agi da maior boa-fé. Tanto é que no TSE foi questionado. A lei do artigo 30A, ela foi feita para coibir grandes investidores de lavar dinheiro com eleição. Exatamente. Ou então de fazer falcatruas, não de você culpar uma pessoa por um erro administrativo ou por um erro formal. Um erro material que não... Olha, eu sofri durante 1 ano, 2 meses e 21 dias. Com essa situação, não me conformar de estar sendo caçado e estar sendo exposto na mídia todos os dias por uma coisa que eu não errei, por uma coisa que eu sabia que não estava errada e que a minha consciência estava tranquila. Tanto é que no TSE foi unânime, foi 7-0. Eu te digo de coração, não tenho nenhum ressentimento, não tenho raiva de ninguém, mas isso não pode mais acontecer em Brasília. Eu acho que Brasília, ela tem que dar um exemplo em todos os lados, não é só na Câmara Legislativa, não. Ela tem que fazer um apanhado, fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo. Tudo que acontece aqui acaba irradiando para as demais capitais, demais cidades, e nós temos realmente que dar o exemplo. Parabéns ao senhor pela vitória no TSE, parabéns pelo seu mandato parlamentar, pelo seu exemplo, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria. O microempresário, o pequeno empresário que queira procurar a Secretaria para ter um amparo, uma ajuda, uma orientação, como é que ele faz? Deixa eu te falar, eu queria só aproveitar e dizer que nós vamos mudar esse conceito de microempresário. Não existe pequeno ou microempresário, existe pequena e microempresa, mas todo empresário ele é grande, porque para você aguentar as nossas normas, as nossas taxas e as perseguições que nós temos dentro do nosso comércio, o cara tem que ser herói. Então nós não temos pequeno empresário. Todos os nossos empresários, por menor que seja a sua empresa, ele é grande. É um grande empresário. Porque nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje nós temos as feiras que vêm de fora e combatem o nosso pequeno empresário aqui dentro com preços mais baixos. Por quê? Porque é muito fácil, você carrega uma caminhonete em Goiânia, traz para vender em Brasília, não recolhe 1 centavo de imposto, nem aqui e nem lá, e aí mata o nosso empresário aqui dentro. Então eu acho que nós temos que criar normas. Eu não tenho nada contra a feira, nem a Feira dos Goianos, nem a BSB Mix, nem qualquer outra feira que venha de fora. Mas não é justo que as pessoas venham de fora, não recolham nem 1 centavo de imposto dentro da nossa cidade e ainda tiram... Concorrência desleal, né? É uma concorrência desleal com o nosso empreendedor, que além de recolher o imposto, ele iria gerar emprego. Então eles recolhem. Quando recolhem imposto, eles recolhem no estado de origem e geram um emprego lá. E de nós aqui, eu acho que nós estamos fazendo um papel que não nos cabe, desculpa o termo, nós estamos fazendo papel de bobo, mas nós não podemos mais consentir com isso. Então a ideia da micro e pequena empresa, da nossa secretaria, é apoiar o micro e pequeno empresário em todos os sentidos, inclusive nesse. A nossa secretaria ainda está na antiga rua ferroviária, mas nós já estamos também mudando ela para a Asa Norte, porque a estrutura nossa ainda não está muito boa. E nós temos um projeto para onde está a nossa secretaria, quando a tenda do empresário rodar em todo o Distrito Federal, lá vai ser feito um grande exemplo. Lá vai ser um local de capacitação, de treinamento, de banco, de CNPJ e de tudo definitivo. Então, também nós vamos fazer um grande projeto para ficar definitivo em Brasília. Obrigado, secretário, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui fazer os esclarecimentos, por ter abrilhantado nosso programa. Que Deus abençoe, sucesso em frente à secretaria. Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar sobre a saúde dos policiais civis no Distrito Federal. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes.
Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta e agora conosco Luiz Alberto da Silva Milagre, diretor financeiro da Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do Distrito Federal. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a saúde do policial civil, a saúde do trabalhador da segurança pública do Distrito Federal, que é a grande preocupação e o motivo pelo qual a CAMB foi criada. Fala um pouquinho para nós, Luiz, o que é exatamente a CAMB, que tipo de assistência e benefício ela presta, por que, como ela foi criada? Bem, a CAMB teve sua origem inicialmente pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Ela foi enraizada dali, da necessidade do policial ter uma qualidade, um melhor atendimento e até mesmo no tipo de serviço que é prestado à população, né? Então, nós precisamos de, vamos dizer, policiais baleados, né? Pelos policiais que sofrem acidentes em viatura. Então, começou essa preocupação, vem daí, dessa ideia. Só que, daí para frente, com o índice de associados aumentando, nós passamos a nos preocupar em ampliar essa saúde para seus familiares. E hoje a CAMB é isso. Hoje a CAMB é um plano de saúde, né? Mas voltado especificamente para a saúde do policial e seus familiares e qualidade de vida. Além de assistência médica, plano de saúde, que tipo de outro benefício a CAMB propicia? Bem, a CAMB vai propiciar, na verdade, que nós criamos a Caixa Benefício, e com a Caixa Benefício nós vamos propiciar aos policiais diversas oportunidades no sentido de até mesmo recuperação financeira. São vários os tipos de benefícios a serem criados, mas isso é um projeto que daqui a 2, 3 meses estará sendo lançado. Perfeito. Em termos de plano de saúde, qual é o diferencial? É mais barato, é mais caro em relação aos planos de saúde que estão no mercado? O plano de saúde dos policiais civis do Distrito Federal, né, a CAMB em si, ela segue o preço de mercado. Por quê? Porque nós temos que dar qualidade a esse atendimento. E esse atendimento, nós primamos em buscar o associado, ele que está internado. A diferença vem disso. Nós vamos até onde o associado está internado, nós sabemos que tipo de prótese, órtese que ele vai ser implantada nele, que tipo de medicamento está sendo usado. Nós temos esse cuidado em tudo isso daí. Nós corremos atrás, buscamos policiais que são acidentados, se acidentam em outros estados, nós vamos atrás. O atendimento é mais personalizado. É totalmente personalizado. Uma coisa mais próxima, isso, mais dentro da realidade do policial civil. Isso, nós acabamos conhecendo suas famílias, nós acabamos nos envolvendo emocionalmente, até mesmo com as suas próprias dores. Que maravilha. Quantas vidas tem hoje a CAMB, mais ou menos? A CAMB está em torno de 3.400 vidas. Diz uma coisa, a criação agora pelo DF, o tão discutido, o tão famigerado, o tão debatido plano de saúde do servidor, que já vai pelo 3º governo em gestação e não se chega aí a um bom termo ainda, ele atrapalha um pouco a CAMB, ele reforça, ele ajuda. Qual seria o modelo ideal desse plano de saúde para a CAMB e para o servidor também? Olha, falando em categoria, para os policiais civis, um plano de saúde, esse que estão querendo implantar pelo GDF, no nosso ponto de vista da CAMB, ele já vai nascer morto, porque não tem qualidade. Nós sabemos, nós temos know-how, sabemos o que a gente faz e sabemos quanto é que custa manter um plano de saúde. Então, é muito ruim o que está sendo apresentado. E as outras associações que nós já estivemos junto, através do nosso presidente, estivemos junto com elas, e elas também são contra essa implantação desse plano. Da forma como o governo pretende implantá-lo. Da forma que está sendo implantado. Qual seria o modelo ideal? O modelo ideal é da União, da área federal. É o sistema de reembolso. Isso, de subsídio. Isso mesmo. Esse é o melhor modelo a ser implantado. O servidor adquire no mercado o plano de saúde que melhor lhe convier. Isso. Apresenta a fatura. Isso. E aí é reembolsado.
Até um limite. Até um limite. O que ultrapassar aquele limite é por conta dele. Correto. Mas que hoje em dia, que se eu não me engano, dá em torno de R$70 por titular, mais cada beneficiário, mais cada dependente. Então, quer dizer, isso aí já é uma grande ajuda em relação ao que se E esses pleiteia. R$70 por dependente, é um valor ideal? Dá para adquirir um bom produto ou é um valor pequeno? Hoje, R$70 dá para adquirir um bom produto, com toda certeza. Isso satisfaria a categoria? Satisfaria com toda certeza. Você falou no início da entrevista que um dos motivos pelos quais a CAMB foi criada foi para atender o policial baleado em serviço, ou que tenha sofrido um acidente de viatura, alguma lesão, algum dano à sua saúde. Hoje, dentro da Polícia Civil do DF, qual é a doença ocupacional que mais afeta o policial civil? Olha, nós temos vários casos lá na CAMB em relação a depressão, alcoolismo, até mesmo caso de drogas, mas nós temos. E isso é por quê? Pelo estresse do dia? O estresse do dia a dia. Estresse do dia a dia. O envolvimento, a energia negativa do trabalho, o contato com esse mundo cão acaba... A falta de efetivo, tudo isso está sobrecarregando o policial nas delegacias, tudo isso. E me diz uma coisa, atendimento psicológico, psiquiátrico, o plano também propicia, a Polícia Civil oferece para o servidor ou não? Oferece, a Polícia Civil oferece através da policlínica, né, a questão da psiquiatria. E alguma campanha preventiva, alguma medida preventiva ou não? Nós estamos conversando atualmente, sentamos até com o nosso diretor, estamos sentando para providenciar isso, agilizar alguma coisa nesse sentido. Não é a tua área, tu estás na área de saúde, mas o contato com o mundo sindical é a política sindical, a política do servidor público, né? Como é que anda a Polícia Civil? No início do governo atual houve até um estado de greve, houve uma greve decretada, houve uma paralisação. Como é que está isso hoje? O governo atendeu as reivindicações, a categoria ficou satisfeita, continua insatisfeita? Qual é o estado atual disso? Olha, nesse aspecto aí, eu vou pedir desculpa, mas realmente eu tenho que passar essa questão para o sindicato, sabe? Porque eles estão atuando em relação a isso. E nós, realmente, a CAMB é voltada exclusivamente para a área de saúde do policial, sabe? A nossa única finalidade é saúde e qualidade de vida do policial. Mas eu, intimamente, como policial, há uma insatisfação. Sem salário não tem saúde nem qualidade de vida. Isso. Mas nesse sentido, falando como policial, é evidente, existe uma insatisfação. Generalizada, né? É geral, insatisfação é geral. Há quanto tempo a Polícia Civil não tem reajuste salarial aqui? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Isso. Desde o governo... Isso. No início do governo Arruda houve um reajuste? Não teve, não. Eu acho que então tem mais de 5 anos. Por aí. Se foi antes do Arruda, só sei que nós estamos sentindo, né? Já começa a sentir na pele, e isso reflete na saúde do policial. Isso é um dos problemas. É mais estresse, mais depressão? É muito mais. Isso mesmo. Mais cachaça? Alcoolismo, isso mesmo. O alcoolismo chega a ser um problema grave e preocupante? Sempre é. Sempre foi. Mas o índice chega a ser alarmante, é preocupante? Olha, é muita gente que se... Na CAMB, né, especificamente que eu posso falar sobre a CAMB, são várias as pessoas que ligam para a gente pedindo ajuda, e é onde se torna íntimo. A gente acaba se tornando íntimo e tomando as dores daquele policial. É nesse ponto aí. É grave, não está bom a situação, não está boa. Futuro da CAMB? O futuro da CAMB, nós estamos trabalhando muito sério mesmo, a gestão aí do Marcos Alves, que é o presidente. Nós vemos trabalhando agora, colocando tudo em dia, as nossas contas, graças a Deus, está todo em dia. Nós estamos fazendo vários projetos a serem implantados agora, daqui a 2, 3 meses vão ser lançados vários projetos, e um deles até a recuperação financeira do policial civil. Como é que é essa recuperação financeira? Isso daí vai entrar questão de psicólogo, vai entrar negociação bancária, nós vamos ter pessoas, peritos nessa área para tratar da saúde financeira do policial. Isso, da saúde financeira do policial. Maravilha, parabéns, Luiz, parabéns ao Marco, né, presidente, parabéns a toda a diretoria CAMB, que fazem em benefício do servidor aquilo que, na verdade, o próprio Estado deveria fazer e muitas vezes se omite ou por incapacidade, ou por falta de ferramentas,
ou por falta de recursos, ou às vezes até por falta de vontade política, de decisão de querer acertar. Que Deus ilumine vocês, que a Cambi continue cada vez mais prestando serviço, resgatando a dignidade, a saúde corporal, física, psicológica e também financeira do policial civil. Se Deus quiser, muito obrigado, Raul. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado pela entrevista e, na sequência, logo após o intervalo comercial, a greve dos professores. Fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, estamos de volta e novamente o assunto hoje é a greve dos professores. Conosco hoje o professor Cláudio Antunes, diretor de políticas educacionais do Simpro-DF. Bom dia, professor Cláudio, bem-vindo. Bom dia, Raul, obrigado. O que evoluiu da semana passada para cá? O que nós avançamos, professor? Nós tivemos alguns encontros com membros do governo, mas infelizmente o impasse continua. O governo insiste em dizer que não tem os recursos necessários para cumprir com o acordo feito no ano de 2011 com os professores. Mas está havendo diálogo, está havendo uma contraproposta, alguma coisa formal, concreta por parte do governo? Nenhuma proposta nesse momento foi apresentada à comissão de negociação do Simpro. Então, o que nos preocupa e gera, na verdade, a extensão desse impasse. Porque hoje, o que realmente poderia estar evitando a continuidade do movimento seria justamente o GDF apresentar uma proposta para que a categoria pudesse avaliar. Pelo que a gente tem visto nas manifestações públicas do governo, nesses anúncios públicos na televisão, no jornal, ele está negando, está dizendo que não tem verba e que dificilmente haverá um reajuste dos salários. Como é que o senhor está sentindo isso? Na verdade, a verba existe. O Distrito Federal, diferente... Mas eu digo, a boa vontade do governo não está sendo sinalizada, né? É isso que nós não estamos compreendendo nesse momento, que há uma mistura de boa vontade com falta de decisão política do governo em querer resolver o problema. O governo precisa tomar uma decisão política de querer fazer da educação uma prioridade, porque a autonomia financeira do Distrito Federal ela foi alcançada quando da criação do Fundo Constitucional. Exatamente. Então, antigamente a gente ouvia muito que o Distrito Federal não podia fazer os reajustes dos professores em função de depender financeiramente da União. Essa dependência, pelo menos para as áreas de saúde, educação e segurança, deixou de existir em função da criação do Fundo Constitucional. E há uma coisa que precisa ser considerada. Com a criação do Fundo Constitucional, essa categoria tem tido reajustes anuais, às vezes um pouco maior, um pouco menor, mas tem 8 anos que essa categoria tem feito a sua recuperação salarial. Sempre com base no índice de reajuste do Fundo Constitucional. Sempre com base no índice do Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional tem sido repassado para essa categoria ano a ano. Às vezes vem dividido durante o ano, como foi no ano passado, porque o governo tem insistido na tese de que ele pagou 13,83% para os professores, mas no ano passado nós só recebemos 11,14%, dividido em 2 parcelas, e o restante apenas agora na folha de março, 2,69%, ainda ficou para esse ano. Então o Fundo Constitucional, que é uma verba carimbada para as 3 áreas, tem sido utilizado para fazer esses reajustes, e a categoria ela sempre negociou a forma que isso chegaria no contra-cheque. O que nós não estamos entendendo nesse momento é o que o GDF fez com um acréscimo que foi no aporte do Fundo Constitucional de 2012. O que foi feito desse recurso? Na semana passada, a professora Rosilene falou aqui que existiria uma verba de 285 milhões de reais, que bastaria o GDF relocar essa verba e ela seria passível de ser utilizada para pagamento do reajuste dos professores.
O Distrito Federal, o governo federal, nessa última semana, diariamente, tem anunciado nos meios de comunicação que é mentira, que esse dinheiro não pode ser utilizado. Explica um pouco para nós, de que lado está a razão? Pode ser utilizado, não pode? Onde é que estão esses 285 milhões? Quem vai ter que responder isso para a sociedade no Distrito Federal é o governo do Distrito Federal, porque os 285 milhões, eles fazem parte do conjunto dos 9 bilhões de reais, mais de 9 bilhões de reais que custeiam essas três áreas. No que nós refizemos, junto com o DIEESE, as contas, nós identificamos que havia uma ausência de 285 milhões. E fazendo análise com o DIEESE, nós identificamos que essa poderia ser uma forma de fazer o reajuste. E quando nós colocamos isso na mesa de negociação, o que o GDF tem nos dito é que ele já utilizou esses recursos em outras áreas. Mas poderia ter utilizado em outras áreas? Não. O dinheiro do Fundo Constitucional só carimbado. pode custear essas três áreas: segurança, saúde e educação. Mas ele poderia, por exemplo, utilizar na reforma de escolas? Sim, mas o Fundo Constitucional ele tem sido utilizado principalmente para custear a folha de pagamento dos servidores, não somente. Portanto, nós poderíamos utilizar parte dos 285 milhões para fazer a primeira parte da reestruturação do plano de cargos e salários, que foi o acordo firmado com o Distrito Federal, ou com os professores aqui do Distrito Federal. As outras obras, reformas e construções de novas escolas podem ser custeados pelo Tesouro Local. Então, fazer essa inversão de rubrica não oneraria, não iria onerar a lei de responsabilidade fiscal, que eles estão nesse momento alegando que está já próximo do limite, de estourar, e aí o GDF, claro, passaria por algumas dificuldades de negociação com o governo federal, mas que nesse momento, se isso fosse feito, não geraria problema. Então, o que falta hoje é decisão política de mudar a rubrica e devolver aos professores os 285 milhões que podem fazer, neste momento, essa reestruturação negociada ainda no ano passado. Perfeito. Nós falamos até agora somente sobre salários, Mas na semana passada nós vimos aqui que há uma pauta de 12 ou 13 itens que inclusive já foram negociados no ano passado. Houve um compromisso formal assinado por 2 secretários de Estado do DF, onde havia 13 itens em que o DF assumia um compromisso com os professores. Desses 13 itens, a nenhum deles até agora o GDF sinalizou que vai atender, que vai cumprir aquilo com o que ele se comprometeu no ano passado? Para esse momento de 2012, nenhum dos pontos que ficaram pendentes para esse ano, nada. Por exemplo, o plano de saúde do servidor do Distrito Federal, que se arrasta desde 2005, quando a Câmara Legislativa cria a lei, e até hoje não foi implementado. O governo se empenhou que seria feito em 1º de janeiro e não fez até agora nenhum aceno de quando que o plano vai começar a funcionar. Então isso nos preocupa muito, porque hoje a questão da saúde do trabalhador na educação ela é preocupante. Não há nenhum tipo de prevenção à saúde do trabalhador, ainda que conste na nossa pauta por vários anos. Então, uma das possibilidades de você resolver, pelo menos em parte, desse adoecimento da categoria, seria o plano de saúde. E a gente não vê, nesse momento, nenhuma ação concreta. No quadro anterior, o pessoal da CAMB, Caixa de Assistência Médica e Benefícios da Polícia Civil, nos analisou da posição deles em que o modelo ideal de plano de saúde seria o reembolso, pelo qual o servidor contrata o plano que ele melhor desejar, o plano que lhe convier, apresenta a fatura ao Recursos Humanos e recebe o reembolso. Os professores já discutiram qual seria a melhor forma a ser adotada? Seria essa também ou não? O sindicato ele tem participado das discussões com o governo sobre o modelo de plano de saúde para os servidores. O que nós queremos garantir em linhas gerais, porque aí o governo é que vai acabar batendo o martelo qual modelo a ser adotado. Se vai fazer uma contratação ou se vai fazer o sistema de reembolso. O que se sabe hoje é que nenhuma operadora de plano de saúde tem condições de atender 130 mil servidores que o GDF tem.
Ou então, muito provavelmente, haveria, pela contratação múltipla de empresas, consórcio de empresas. Um consórcio. E aí o servidor poderia utilizar nos diversos planos que já atendem o mercado. Então não haveria escolha de um, mas seria um consórcio. O outro modelo que faz o reembolso é um modelo que a gente tem discutido com um pouco de desconfiança, em função de que muitos professores, e pelo sistema de contratação particular de plano de saúde, poderia levar à situação de que alguns professores teriam que completar do próprio bolso um valor muito mais alto por ter mais idade. E no nosso caso, nós temos 12 mil professores aposentados, portanto, a grande maioria com mais de 55 anos de idade, que entraria na faixa mais cara. O reembolso não seria suficiente? Dependendo do valor, já poderia não ser suficiente. Então, não estão apresentados ainda qual o melhor modelo, a gente vai tomar essa decisão quando o GDF apresentar. Evidentemente, bem que no reembolso, o sujeito vai comprar individualmente no mercado, vai pagar o preço do mercado, né? Exato. Ao passo que um grande pacote com 130 mil servidores, o que daria talvez aí umas 300 mil vidas, né? O valor cairia substancialmente, né? Com certeza, e é o que a gente espera também, que o GDF tenha sensatez na hora de fazer a escolha e a apresentação do modelo. Nós não queremos, nesse momento em que se vai implementar um plano de saúde, criar mais problema para o servidor na hora de utilizá-lo. Se bem que qualquer modelo é melhor do que nenhum, né? Com certeza. Porque há 7 anos discutindo, é impossível que o governo não tenha técnicos, não tenha gente competente para estudar isso, e em 7 anos implementar uma coisa tão simples assim, que o mercado quer, que os servidores querem e que a lei determina que seja feito, né? Exato. Nós esperamos que esse ano seja o ano em que o servidor público no Distrito Federal tenha contemplado o seu plano de saúde. Maravilha. Obrigado, professor, sucesso a vocês, e queira Deus que tudo acabe num bom termo e o mais breve, o mais rápido possível. Eu que agradeço, e nos colocamos à disposição da comunidade também para fazer todos os esclarecimentos sobre a greve. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O escritório Raul Canal e Advogados Associados conta com experiência solidificada em mais de 20 anos de atuação jurídica em todos os segmentos do direito. Possui uma ampla infraestrutura capaz de proporcionar conforto a todos os seus clientes, tanto em sua sede de Brasília quanto nas sucursais de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Goiânia. O escritório tem abrangência nacional, com representantes em todas as principais capitais brasileiras. Conta também com o respeito e reconhecimento de vários segmentos da sociedade. Raul Canal e Advogados Associados disponibiliza atendimento personalizado ao cliente, mesmo fora do horário comercial, em sistema de plantão jurídico 24 horas por dia, além do sistema exclusivo da advocacia itinerante. O corpo jurídico é composto por gabaritados profissionais recrutados dos melhores centros de ensino do país. Tem como principal missão atender o cliente em todas as áreas do direito, no alcance de seus objetivos, com criatividade, segurança, eficiência e eficácia. Raul Canal e Advogados Associados, munido de espírito ético, respeito e confiança, disponibilizam aos seus clientes o que há de melhor em advocacia. Gente amiga, estamos de volta com o Canal Trabalhador e o assunto novamente é Polícia Civil. Conosco Ciro de Freitas, presidente do Simpol-DF, Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Bom dia, Ciro, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Ciro, ano passado tu estivesse conosco aqui, foi mais ou menos por essa época, abril ou maio, não sei precisar com exatidão. E nós vivíamos naquela época uma greve da Polícia Civil, a primeira greve durante o governo Agnello Queiroz. Daquela luta, daquele movimento de paralisação, quais foram os frutos, as lições que se colheram, quais foram as conquistas que vocês alcançaram? Nós conseguimos, romper algumas dificuldades provocadas pelo governo. A nossa situação ela é anômala. Na verdade, nós temos o GDF para negociar e também o governo federal. Dois patrões, né? Devido à Constituição, assim, ela determina que a segurança pública do Distrito Federal ela é mantida e organizada pela União. Então, com certeza, a nossa escalada ela é mais difícil, mais tortuosa, uma vez que nós temos que negociar com dois governos. Inicialmente, nós negociamos com o governo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal assumiu um compromisso com a categoria, um compromisso assinado, e nós cobramos esse compromisso. Esse compromisso, ele praticamente, ele meio que mistura os interesses da categoria também com os interesses da própria população do Distrito Federal. A partir do momento que nós tenhamos um efetivo policial condizente com o crescimento populacional que ocorreu exageradamente em Brasília, para se ter uma ideia, o nosso efetivo policial é o mesmo desde 1993. Então, de 93 para cá, várias cidades foram criadas, a população cresceu e o contingente policial não acompanhou esse crescimento. A população praticamente duplicou, são quase 20 anos, né? Praticamente duplicou. São quase 20 anos. O número de delegacias de polícia, se não me engano, também duplicou nesse período, né? Isso, cresceu aproximadamente 60%. Número de delegacias, de unidades. Isso, conforme se criavam novas cidades, grandes cidades, como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, teve também a necessidade de se criar delegacias. E não houve nenhum aumento de efetivo? Nenhum desde 93. Então, hoje a Polícia Civil sofre com um problema, os policiais estão sobrecarregados, as condições de trabalho estão muito danosas para a saúde do policial. E, lógico, a partir do momento que tenhamos um efetivo em condições de atender a contento, a própria população será beneficiada. Qual seria, na tua opinião, na opinião do sindicato, não sei se há estudos nesse sentido, qual seria hoje... Qual é o efetivo atual da Polícia Civil e qual seria o efetivo ideal para as necessidades do Distrito Federal? Raul, hoje o efetivo ele gira em torno de 4.800 policiais e desde 93, são 20 anos. Isso na totalidade, inclusive aqueles que estão em funções administrativas ou desviados da função? Sim, incluindo inclusive os agentes penitenciários que prestam serviço na Secretaria de Segurança Pública, no sistema penitenciário. Só de agentes penitenciários são 600. Se a gente fizer uma continha rápida, aqui uma continha de padeiro, estamos falando em média de um policial para cada 500 habitantes, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Esse número em termos de mundo, em termos de outros estados, vocês têm um estudo comparativo ou não? Tem um levantamento da ONU que ele orienta, ele sugere mais ou menos em torno de 80 presos, 80 cidadãos para cada policial. Então, são 20 anos de defasagem, estamos em plena negociação, o governo federal tem conhecimento disso, nós estamos na véspera de grandes eventos a ser realizados em Brasília, e eu acho que a capital da República merece uma atenção especial no quesito de segurança pública. Com toda certeza. Tu falaste em condições de trabalho. Hoje, qual é a principal reivindicação, qual é o principal problema em condições de trabalho? São viaturas, armamento, são ferramentas de proteção pessoal do policial, instalações físicas? O que mais pesa? Qual é a principal reivindicação? Hoje nós temos os extremos. Nós temos delegacias que são modelos para o Brasil, como Primeira DP, como
26ª, entre outras, e ao mesmo tempo temos delegacias totalmente que funcionam improvisadas, como a DCA2, que hoje funciona em Ceilândia, onde era a antiga Academia de Polícia, né, que é um prédio totalmente preparado para dar treinamento para policial, e hoje está funcionando uma delegacia. A mesma coisa acontece com a 38ª, que é Vicente Pires, que tem uma área muito grande e é uma delegacia praticamente sem cobertura, né, totalmente de improviso. Assim também como a 35ª Sobradinho 2, entre outras. Diz uma coisa, em termos de armamento, munição e equipamentos individuais de segurança e proteção, está satisfatório, está defasado, como é que está isso? No momento da greve, nós, inclusive, chamamos a atenção, né, do governo e da própria população, e o governo se adiantou e atualizou pelo menos os coletes que estavam vencidos. Mas o que o sindicato, né, ele sempre pede é equipamento de proteção individual. O nosso pleito é que cada policial, assim como tem uma arma acautelada para o policial, ele tenha também um colete. O colete é de uso coletivo? O colete é de uso coletivo. Nós não temos distinção entre coletes femininos para masculinos. Nós temos policiais avantajados fisicamente, temos policiais que de menor estatura. A questão do colete feminino também é um problema, porque o mesmo colete que o policial usa, ele passa para uma policial feminina. Então, hoje a nossa demanda é essa. Também, né, que cada policial tenha o seu colete próprio, acautelado, assim como tem a sua arma e a sua algema. Mesmo porque facilita até a sua locomoção. Né? A partir do momento que ele está indo para um local onde ocorreu um crime, ele já tem próximo a si, né, um dos equipamentos mais importantes para o policial, que é o colete à prova de bala, que hoje, com toda certeza, que hoje não tem a quantidade suficiente. Quer dizer, foi atualizada a tecnologia, foram adquiridos equipamentos novos, mas são insuficientes. São insuficientes. Outra coisa, vocês tiveram um problema grave recentemente, uma discussão fervorosa, questão dos agentes penitenciários, de agentes carcerários. Como é que isso aconteceu? Eles saíram da Polícia Civil, foram para outra secretaria, foram acomodados em outro órgão? Como é que está isso? A bem da verdade, isso é fato real, né? É a realidade de Brasília. Devido a essa defasagem de mão de obra, do efetivo estar bastante defasado, os agentes penitenciários prestavam um serviço de suma importância, como, por exemplo, serviço de carceragem, serviço de escolta de preso em hospitais, né, E isso agora é feito por policiais civis? Em total desrespeito à legislação, já que não é atribuição do agente de polícia realizar escolta de preso, já que tem um segmento dentro da carreira policial civil com a atribuição de se fazer a escolta. Contratado, treinado, especializado para fazer isso. Exatamente. Então, através de uma ação, né, promovida pelo Ministério Público, acabou causando um mal muito grande, não só para a instituição, mas para a própria população do DF. Sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo, porque a partir do momento que vem uma ordem judicial determinando que os policiais civis, que são agentes penitenciários, estão proibidos de exercer sua atividade dentro da Polícia Civil, que é seu órgão de origem, então a partir daí você vê a falta, né, a falta de tato, né, com a segurança pública, e que o Ministério Público em especial está faltando. Né? Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Procuradoria, né? O sindicato não é parte nessa ação, mas estamos subsidiando... É uma ação do Ministério Público contra o Distrito Federal. Contra o Distrito Federal. E houve uma liminar determinando isso. Determinando o seu retorno, e de uma hora para outra teve uma evasão de 300 agentes de polícia do efetivo. Pediram demissão? Não. Saíram, foram removidos. Removidos para cumprir essas missões. Aí, no caso, eles estavam fazendo as escoltas de preso, fazendo o trabalho de carceragem, né, no complexo da Polícia Civil tem uma carceragem, e fazendo escolta nas delegacias, né, recambiamento de preso, entre outros. Devido a essa ordem judicial, outros policiais, né, que são agentes de polícia, estão em desvio de função, fazendo esse trabalho, né, isso simplesmente por uma ação
talvez aí impensada, por parte do Ministério Público. E vocês conversaram com o Ministério Público, conversaram com o Judiciário, tentaram aclarar, esclarecer isso? Olha, Raul, não é fácil, tá? O Ministério A interlocução Público... é difícil. Com certeza. O Ministério Público, ele, nas causas da polícia, ele é bastante rigoroso. Eu acho que você conhece, você trabalhou com a gente por muitos anos. E ele, um dos papéis é fiscalizar a polícia, né? E ele entende que o agente penitenciário tem que trabalhar na penitenciária também, mas na Polícia Civil, que é o órgão de origem, cujo ele é da carreira, ele simplesmente entende que não é devido ele exercer essa atividade no âmbito da Polícia Civil. Tá? Então, acabou de uma hora para outra, 300 agentes migraram, saíram da instituição da Polícia Civil e retornaram para o sistema penitenciário, local onde hoje existe uma outra carreira que não é da Polícia Civil, mas sim do próprio GDF, que foi criada justamente para substituir esses agentes penitenciários quando ele fosse para a Polícia Civil, que é o que aconteceu. Que imbróglio. Ciro, a situação de estresse, de falta de condições de trabalho, salário baixo, defasado, tudo isso provoca, impacta diretamente na saúde do trabalhador policial civil. Nós conversamos no bloco anterior com o Luiz Milagre, lá da CAMB, né? Falando sobre a CAMB, sobre a saúde do policial civil, nos relatou muito bem aqui, e falando sobre o plano de saúde, né? Ele dizia, colocou aqui a posição da CAMB, a posição dele também, que o melhor modelo a ser adotado, eu até brinquei, falei que qualquer modelo seria melhor do que não ter nenhum, porque estamos a 7º modelo com a lei criada e nenhum modelo foi adotado. Mas ele dizia aqui que o melhor modelo, segundo o entendimento da CAMB, seria o modelo do reembolso, né? O sindicato já tem opinião formada sobre isso? Temos, inclusive, queria cumprimentar o Luiz, o Marcão, que fazem um excelente trabalho lá na CAMB, e nós estamos sim participando desse debate, inclusive é um dos pleitos da categoria. O pessoal da CAMB, eles são muito participativos. E, Raul, olha só, o policial em Brasília, ele vive de salário ponto. Tá? Então, ele não tem benefício. Se ele precisar de uma assessoria jurídica, de uma consultoria jurídica, às vezes no dia a dia do policial, ele depara com situações em que ele precisa de uma orientação jurídica. O Estado não oferece. O estresse ocupacional dele é elevadíssimo, porque ali, quando falhou o Estado, falhou a família, cabe à polícia agir. Exatamente. Certo? Em cima daquele cidadão. Então, a polícia trabalha, né, o dia a dia da polícia, então, são com esse tipo de pessoas. Né? Então, o desgaste, o estresse, ele é muito grande. Tá? E o policial civil também não tem o amparo do Estado no quesito saúde. Tá? Existe um modelo que é aplicado hoje para os servidores públicos federais e que, já que nós somos mantidos e organizados pela União, o nosso regime jurídico ele é federal, tá? Então, o pleito nosso é que se aplique, dê o tratamento isonômico da mesma forma dos servidores públicos federais. Através do reembolso. Através do subsídio. Tá? Ou seja, o Estado arca com a parte e o policial com outra parte. E adquire o plano que ele desejar. Sim, com isso o policial não precisa de entrar no mercado, procurar um plano de saúde, ou também não vai ter que simplesmente aderir a um plano que não é de sua conveniência. Tá? Então, ele mantém o plano atual que ele tem, né? E apenas vem o subsídio para poder auxiliá-lo na despesa com o plano de saúde, que, no nosso entendimento, é um modelo ideal, que, inclusive, existe a previsão legal. Cabe apenas ao GDF fazer a previsão, né, orçamentária e financeira e aplicar. Não tem muito entrave nesse sentido. Maravilha. Obrigado, Ciro, pela entrevista. Parabéns pelo teu trabalho. Nosso abraço sincero a toda a diretoria do Simpol e também a todos os policiais civis do Distrito Federal. Eu agradeço, Raul, muito obrigado. Sempre você dando oportunidade para os policiais civis. Obrigado pelas informações. E nós vamos ficando por aqui, um domingo abençoado, uma Semana Santa maravilhosa, uma feliz Páscoa e até domingo que vem, se Deus quiser.